todos que já morreram e todos que estão vivos. Então o Espírito Santo conduz a noiva ao noivo. Então o Espírito Santo sai e aqui na terra o que? Assume o governo da terra Satanás e a sua turma, né? Aí tem a besta, né? O falso profeta e o anticristo. Então olha só, essa pessoa, o anticristo, é uma pessoa, um homem. Cheio de demônios, sim, mas um homem. Então, essa pessoa, desde que Jesus morreu e ressuscitou, Satanás sempre mantém uma pessoa na terra. Todos esses períodos, existiram alguém aí que poderia ser o anticristo. Então nós podemos citar um exemplo. O Hitler, o Napoleão Bonaparte. Então nós podemos ver aí que pessoas são escolhidas por ele, treinadas por ele, ensinadas por ele, e já fica na expectativa de assumirem esse governo mundial. Então ele vai entrar como se fosse o próprio Cristo e já trazendo uma solução para o mundo inteiro. E essa solução, ele vai propor solução, é claro, na área financeira, né? Na área política, na área religiosa. Então vai ser uma reforma total que vai unir os povos em torno dele. Então quando chegar na metade da grande tribulação, que ele já tiver enganado, né, quase que toda a população do mundo, então ele vai o quê? Fazer uma imagem dele, colocar no templo que ele mesmo vai construir, mandar construir lá em Jerusalém para os judeus. Assim ele fará amizade com os judeus, eles vão ser enganados pensando que ele é realmente o Messias. Então ele vai colocar uma imagem lá e ele quer ser adorado agora como Deus. Então os judeus descobrem nesse momento que ele não é o Messias. E a partir daí então há uma divisão, é a quebra de aliança entre esse falso Messias, que é o falso Cristo, que é o anticristo, e o povo de Israel. E aí então começa a haver guerra entre o anticristo e seus exércitos e contra Israel e todos aqueles que vão apoiar Israel nesse momento. Aí então começarão a acontecer o que? Tanto a guerra quanto os juízos de Deus que serão derramados sobre todos os homens que moram na terra nessa época. Quando é que acabará isso então? Primeiro foi 3 anos e meio de paz, então são mais 3 anos e meio de guerras e juízos de Deus sobre a terra, e no final da grande tribulação então Jesus desce, vence os exércitos inimigos, Israel escapa, sai dali que está sendo cercado, a fome está tanta ali que até as mulheres estarão comendo as suas próprias crianças, de tanta fome que estará ali. Israel estava sendo cercado pelos exércitos inimigos, os exércitos do anticristo. Então ali estão quase que morrendo. É o remanescente, esse é que será salvo, ou seja, esse é que vai, então, quando Jesus vencer os exércitos inimigos, vai começar o seu reinado de 1000 anos sobre a terra, entra ali. Agora é claro que durante 1000 anos, aí sim, vai nascer aí criança aos montes, não tem mais Satanás para matar ninguém, não tem mais doença, tudo vai estar tudo em paz, tranquilo, o governo é do próprio Cristo, 1000 anos aí de paz, 1000 anos sem Satanás atormentando as pessoas, vai nascer muito mais gente do que já nasceu no mundo inteiro até hoje. Se você somar todas as pessoas que nasceram no mundo, desde Adão até hoje, não vai dar nem a metade das pessoas que vai nascer durante o milênio. Vai ser um período onde a terra será povoada como Deus mandou que fosse. Vamos ver então a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 24, 21, 22 e Apocalipse 7, 13 e 14. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então agora Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me:
Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então olha só, primeiro diz que vai ser uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Então aí inclui o quê? Inclui o dilúvio, inclui aí Sodoma e Gomorra sendo queimada com fogo e enxofre, inclui aí o quê? Os vários cercos que houveram ali em Jerusalém, as invasões, né, de Nabucodonosor, a destruição do general Tito, tudo que já aconteceu de ruim sobre a face da terra, as catástrofes, terremotos, né, maremotos, tsunamis, tudo que aconteceu de tragédia não dá para comparar com o que vai acontecer durante a grande tribulação. É o pior período do ser humano sobre a face da terra. Será, então, esses 7 anos de grande tribulação. E você pode ver que no segundo versículo que nós lemos está escrito que se não fossem abreviados esses dias, não sobraria ninguém sobre a face da terra. Morreriam todos. E diz o motivo. Por que Deus abreviou? Por que Deus não deixou morrer todos que estavam sobre a terra? Por causa do remanescente de Israel. Porque ele agora entrará num processo agora de restauração desse povo de Israel. Então esse remanescente, esses que vão conseguir chegar até o final da grande tribulação vivos, esses então, Deus tem um tratamento com eles, porque são o quê? Nação de Israel, povo escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus. Então existem promessas que Deus fez a este povo e que serão cumpridas agora, depois da grande tribulação. Deus não faz promessa e se esquece delas. Não. Ele fez promessas e vai cumprir as promessas que foram feitas com o povo de Israel. Então esteja certo que Deus terá aí um tratamento especial com o povo de Israel. E no milênio, então, todas as promessas feitas serão cumpridas a este povo. Depois nós lemos a respeito daqueles que morrem durante a grande tribulação. Veja bem, durante a grande tribulação haverão aí 144 mil pregadores judeus, descendentes de judeus. Por quê? Porque eles pregarão aqueles judeus que estarão ali vivendo em Israel, nesse período aí de 3 anos e meio de paz. Então eles estarão pregando. Por quê? Deus não quer que eles sejam enganados pelo falso Cristo. Se eles não receberam o verdadeiro Cristo, agora vão receber o falso Cristo. Olha só que coisa terrível. Não conheceram o verdadeiro Messias, mas vão receber o falso Messias como se fosse verdadeiro. Olha só que engano terrível. Isso é uma afronta que vão fazer a Deus. Como é que não conhece o verdadeiro e conhece o falso? Então haverá pregação desses 144 mil para eles, para que eles possam ser salvos. Existe nesse período da grande tribulação os desviados da igreja que entraram nesse período. Houve o arrebatamento e eles ficaram. Eles sabem a verdade, sabem que aconteceu o arrebatamento. Não precisa nem pregar para eles, eles já sabem. Já ouviram sobre o arrebatamento, já ouviram o que vai acontecer no período aí do anticristo governando sobre a terra. Sabem de tudo. Eles vão o quê? Se arrepender, vão agora tomar uma providência para que dessa vez eles sejam salvos e não fiquem. Eles sabem que Jesus vai vir no final da grande tribulação. Então eles vão fazer o quê? Eles vão perceber que esse anticristo é o cumprimento da palavra de Deus, não vão segui-lo, e quando ele exigir que todas as pessoas recebam a sua marca, que era já no segundo período da grande tribulação, eles não vão aceitar a marca. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que eles serão degolados. Agora, vai haver na terra o povo judeu que não vai aceitar essa marca, e vão existir povos que não vão aceitar essa marca também e vão apoiar Israel contra o anticristo. Esses povos e Israel é que vão entrar para o milênio depois. Então, se você perguntar, vai haver salvação durante a grande tribulação? Muitos, mas muitos serão salvos. Muitos judeus serão salvos
morrerão degolados, perseguidos. Muitos cristãos que entraram para a grande tribulação, às vezes eram de religiões idólatras, às vezes eram evangélicos, né? Estavam desviados, caídos. Os outros eram cristãos nominais apenas, de várias religiões, né? Esses que já conhecem alguma coisa da Bíblia vão procurar uns aos outros, vão acabar descobrindo a verdade direitinho e vão se converter e vão ser salvos. Então olha só o amor de Deus. Perderam a grande chance do arrebatamento, mas ainda vão ter essa chance de serem salvos, porque Deus ama as pessoas. Ele faz de tudo para as pessoas serem salvas. Veja o que Deus fez lá, na época lá do Jonas. O que Deus fez? Deus fez de tudo. Fez com que Jonas retornasse, que ele tinha ido para outro lugar, mas fez ele retornar. Fez ele ir pregar em Nínive, porque ele queria que aquele povo se arrependesse e fosse salvo. Deus não quer matar ninguém, não quer destruir ninguém, ele faz de tudo para que as pessoas sejam salvas. Então Deus vai dar essa chance para aqueles que entrarem no período da grande tribulação sem serem salvos, de serem salvos nesse período. Então, quando é mostrado a João as almas debaixo do altar, aqueles que foram degolados, que morreram por causa de Cristo, então esses aí é perguntado, quem são esses? E João diz, eu não sei, o Senhor sabe, quem são? Então é dito para eles, ó, esses são os que vieram da grande tribulação, ou de grande tribulação. Então eles deram as suas vidas, derramaram o seu próprio sangue, pela fé agora, realmente em Jesus Cristo, foram salvos. Estão aí, clamando até por Deus, cadê? Quando é que o Senhor vai aí fazer alguma coisa a respeito desses que mataram a todos nós, que nos perseguiram? Então, esses vieram da grande tribulação. O que acontece? No dia que Jesus vier no final da grande tribulação, eles vão ressuscitar. Do jeito que a igreja ressuscitou, arrebatamento é uma ressurreição. Os corpos são transformados, sobem. Essa é a ressurreição para não morrer nunca mais. No final da grande tribulação, esses que morreram durante a grande tribulação também vão ressuscitar, vão ter corpos gloriosos, como a igreja. E vão fazer parte do milênio também, vão acompanhar Cristo durante o governo do milênio. Só que em corpos celestes, morando na Nova Jerusalém. Não é morando na terra como homem normal. Quem vai morar na terra durante o milênio são as pessoas que apoiavam Israel e o povo de Israel, os judeus, é que vão fazer parte do povo que vai morar aqui na terra durante o milênio. A igreja que foi arrebatada está em corpos gloriosos, celestes, né? E aqueles que morreram durante a grande tribulação, crendo em Jesus, foram salvos durante a grande tribulação, todos esses terão corpos gloriosos, morarão na Nova Jerusalém. Então ajudarão Jesus no governo do milênio agora em corpos celestes, em corpos espirituais. Governarão sobre quem? Sobre aqueles que escaparam da grande tribulação, pessoas normais que vão viver durante o milênio na terra. E aí o tratamento é especial de Deus com os judeus, principalmente com os judeus. Mas haverão aí vários povos, vão nascer muitas pessoas durante o milênio. Será um período de muita longevidade. As pessoas se falam assim, o fulano morreu com 100 anos, morreu muito jovem, era tão criança, poderia ter vivido 1000 anos. Então veja, vai ter muita gente que vai nascer no início do milênio e vai viver 1000 anos. E durante o milênio todinho vai nascer muita gente. Vamos ver então as partes e os tópicos da nossa lição. Primeira parte, a grande tribulação. Então nós temos aí tópico 1. O que é a grande tribulação? Tópico 2. A igreja passará pela grande tribulação? Parte 2. A manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Tópico 1. A manifestação do anticristo. Tópico 2. Um governo único. Tópico 3. O falso profeta. Na parte 3 nós temos aí o juízo de Deus sobre o mundo. No tópico 1, o livro selado e sua abertura. No tópico 2, o segundo selo. No tópico 3, o terceiro selo. No tópico 4, o quarto e o quinto selos. No tópico 5, o sexto e o sétimo selo. No tópico 6, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus.